Boa noite, povo de Deus, paz e bem. Estamos aqui para mais uma escola vivencial. É o Movimento de Cursilhos, o GED de Teixeira de Freitas. Estamos mais uma vez ao vivo. Mais uma terça-feira chegou e essa escola vivencial que nós intitulamos de Escola Vivencial de Férias. É uma escola vivencial mais ou menos para dar aquela aquecida inicial para os nossos trabalhos de 2021. Tivemos a semana passada, no mês passado, sobre a conversão de São Paulo Apóstolo, e agora teremos a segunda escola vivencial, intitulada Escola Vivencial de Férias, para, enfim, no final do ano, do mês agora de fevereiro, a gente de fato iniciarmos os nossos trabalhos. Então, bem-vindos a você que está chegando. Essa escola é a nível de GED, ou seja, está aqui representado os dois setores, Itamaraju e Teixeira de Freitas, que são os estabelecidos, mas nós sabemos que nós temos cursilistas em Poço da Mata, em Alcobaça, nós temos no Prado, em várias cidades aqui da nossa diocese, em Caravelas. E a vocês todos que agora entram para participar desse momento, as nossas boas-vindas a todos vocês. Grande abraço, muito obrigado por esse momento oportuno de nós estarmos juntos enquanto comunidade que se reúne. Então não vou me alongar muito nesse primeiro momento, visto que a gente vai, ao longo do tempo, outras pessoas vão entrando, a gente dá início com aquela nossa preparação inicial, para depois nós falarmos um pouco sobre o tema propriamente dito que nós estamos nos propondo para essa live de hoje. Então a todos bem-vindos, vamos iniciar não em nosso nome, mas a gente inicia sempre em nome daquele que nos cria, a gente inicia sempre naquele que nos salva, em nome da Trindade Santa. Então iniciemos esse nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a força do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu e nos reúne sempre no amor e em volta da vida de Cristo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de todos os fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje eu não vou fazer a leitura do Evangelho do dia. Peço licença a vocês para iniciar esse nosso encontro proclamando a oração de São Francisco de Assis. E pedindo também que por sua intercessão esteja entre nós e no nosso coração a ideia sempre presente de que maior do que tudo que nós podemos depositar a nossa confiança é a misericórdia de Deus, o carinho e o cuidado que Ele tem para todos nós enquanto seres humanos, todos os animais e toda a natureza. Deus cuida de todos nós com o mesmo olhar carinhoso e misericordioso. Portanto, Senhor, eu gostaria que vocês pudessem estar meditando ao ouvir, também pudesse estar nesse espírito que embalou São Francisco de Assis quando escreveu essa oração. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve e que também seja a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve, mas também que seja a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Esta oração de São Francisco dispensa qualquer comentário, dispensa qualquer interpretação, dispensa qualquer que seja a nossa pretensão de tentar explicá-la. Ela por si só nos conduz ao caminho pelo qual São Francisco tinha no coração quando ele escreveu a belíssima oração que nós acabamos de recitar. Tá aí, essa oração faz parte também do guia, do nosso guia do peregrino. Tá aqui na página 64. Portanto, meus irmãos, já somos 13. E muito obrigado pela presença de vocês, os de perto, os de longe. Obrigado pela confiança de abrir a casa de vocês. Ainda estamos nessa modalidade para adentrarmos e fazermos um pouco morada nesse encontro especial. Deus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali também está nele. Então eu gostaria que o encontro de hoje não fosse um tratado teológico. Como sempre, né? Eu, embora tenha algum conhecimento teológico, eu sempre tenho uma preocupação e peço sempre a força do Espírito Santo para que me guie numa mensagem pastoral, numa mensagem que possa nos ajudar a refletir sobre a nossa vida, a nossa história e a nossa caminhada. E hoje não é diferente. O tema que nós nos propusemos a refletir na noite de hoje é Quaresma. 2 pontos. Quaresma, o que vem na nossa cabeça? O que vem na nossa mente? O que nós pensamos, já que todo ano nós temos a Quaresma. E aí vem a segunda parte, conhecer para melhor celebrar. Esse é o tema de hoje e não fugiremos dele. Buscaremos entender a pedagogia da Quaresma, bem como a pedagogia de todo o ciclo litúrgico que envolve a Quaresma, bem como toda a liturgia que a Igreja nos convida a viver nesse tempo favorável. Portanto, meus irmãos, gostaria de iniciar justamente falando sobre a pedagogia do caminho que a Quaresma nos propõe. O tempo litúrgico, ele é propositadamente, de maneira proposital, a Igreja criou os tempos litúrgicos. Para Deus não existe tempo. Deus é o que é o tempo todo. Jesus é o ontem, o hoje e o sempre. Mas nós, de maneira pedagógica, a Igreja, de maneira pedagógica, divide os mistérios da vida de Cristo, divide o mistério da Igreja, que é tudo que a Igreja celebra, em tempos litúrgicos, em tempos fortes, que nos faz cada vez mais sermos comprometidos com esse Jesus ao qual nós celebramos. Portanto, a pedagogia própria, o caminho próprio que a Quaresma nos propõe é um encontro pessoal. É um caminho ao deserto. Deserto não apenas como um espaço geográfico, mas um espaço teológico. Um espaço difícil onde eu posso fazer um encontro comigo mesmo. E para nós cursilistas, de repente essa trilogia ou esse tríplice encontro não é difícil de nós entendermos. E a partir da Quaresma, eu gostaria que nós pudéssemos entender e fazermos também o nosso caminho. Entender que a Quaresma não é o fim, ela é processo.
Ela é o caminho pelo qual a igreja nos propõe a vivermos intensamente a preparação de um mistério maior. Quaresma vem de 40, vem de 4 e na Bíblia, na cultura judaica, o número 40 ele tem um simbolismo especial. Em tempos de pandemia, eu acho que até é redundante estar explicando o que significa 40, quarentena, quaresma. Não é literalmente 40 dias, não é literalmente 40 anos, como o povo viveu no deserto, como o primeiro povo de Deus é chamado a caminhar para a terra prometida durante 40 anos. É um tempo necessário, é um tempo favorável que Deus nos convida, que a igreja nos coloca para que a gente possa se preparar para vivenciarmos de maneira muito pontual e espiritualmente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O ponto mais importante do cristianismo, a ressurreição de Cristo, ela começa com esse processo que vai até a cruz e não termina nela, mas vai até a ressurreição. Portanto, meus irmãos, para que a gente chegue e faça esse caminho, quando a gente faz, vamos fazer uma analogia, quando eu me proponho, quando a nossa família propõe fazer uma viagem, quando ela propõe fazer uma viagem, ela prepara essa viagem. Ela, lá adiante onde ela vai ficar, ela reserva o hotel, ela cuida de como eu vou chegar lá, vou de avião, vou de carro, como é que eu chego lá? Então, se for de carro, eu preparo o carro, eu troco o óleo, eu calibro os pneus, eu vejo se está tudo ok. Quer dizer, eu não quero que durante o caminho nada aconteça que me perturbe e não me deixe chegar onde eu tenho que chegar, que é a minha viagem final. A quaresma, pois, é esse caminho que Deus nos propõe. A quaresma é esse caminho que Deus e a igreja nos oferece para fazermos esse encontro, essa trajetória até este algo, esse lugar definitivo, que é a celebração, o ápice da vida cristã, que é a ressurreição de Cristo. Mas não há ressurreição se ela não passa pela cruz. Portanto, esse caminho é importante para nós entendermos. O que farei? Como posso vivenciar melhor esse momento que nós estamos vivendo? Bem sabemos que na próxima semana já começa a quaresma. Porque dia 16, né, não me falha a memória, é carnaval, terça-feira, e dia 17 começa propriamente, né, já no dia da quarta-feira de cinzas, dá-se início à quaresma. Portanto, é uma decisão que eu, enquanto cristão, preciso tomar. Não há como alguém fazer o caminho por mim. Ao longo do caminho e a viagem que a gente faz, a gente encontra setas, a gente encontra indicações, a gente encontra placa que nos indica aonde chegar. Mas esse caminho só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. Nem o padre, nem o bispo, nem o papa, ninguém. Só eu posso fazer esse caminho. Só eu posso tomar as decisões de como melhor chegar ao final da minha caminhada. Mas muitos, infelizmente, ao longo da caminhada sucumbem. Não chegam no destino onde devem chegar. A ressurreição de Cristo, a ressurreição de todos nós. A quaresma, não esqueçam, não estamos só falando de um tempo litúrgico. Estamos falando da nossa própria vida. Da viagem da nossa vida. Desde que nascemos, estamos nesse caminho. E é preciso que ao longo desse caminho a gente possa se humanizar. Foi para isso que Cristo veio, para nos ensinar a sermos de fato, verdadeiramente humanos. E Ele ensinou o caminho de sermos verdadeiramente humanos, a compaixão, a solidariedade, o cuidado uns com os outros. Este foi o caminho. E Existem alguns métodos, algumas coisas que a gente pode fazer ao longo desse caminho para melhorar
esse nosso encontro para que a gente chegue lá no final e possa de fato nos encontrar com o ressuscitado. Mas é preciso que a gente entenda essa dinâmica do caminho. O que eu posso fazer? E aí eu proponho, a partir daquilo que a própria igreja nos propõe nesse tempo favorável, que é jejum, oração e esmola. Para o cursilista não é difícil nós entendermos esse tríplice encontro que nós devemos fazer. Algumas dimensões são importantes para nós entendermos a nossa caminhada. No jejum, não é apenas o deixar de comer algo. Não é apenas passar um dia, um momento sem comer. O jejum só eu posso fazer. Ninguém pode fazer um jejum por mim. Portanto, nós estamos aí diante da dimensão pessoal. O encontro que eu posso fazer comigo mesmo. Com tudo que me distancia do meu batismo, com tudo que me distancia da vida espiritual, de tudo que me distancia do próprio Deus, da pessoa de Jesus Cristo. É isso que Deus nos convida a fazermos. É isso que Deus nos chama e propõe a cada um de nós. Quando eu proponho fazer esse caminho, não há como fazê-lo diferente. Tem que ser dessa maneira. Eu preciso fazer um encontro pessoal comigo mesmo. Então, quando nós vamos jejuar, vamos lembrar desse encontro pessoal. De que eu me alimento que me aproxima ou me distancia da minha missão? E aí a gente vai fazendo as nossas escolhas. Daquilo que de fato é importante e daquilo que não é importante, que é superficial e eu posso deixar de lado. O segundo ponto é a oração. A oração é um encontro comigo mesmo, mas a oração me permite fazer um encontro com Deus. A oração me permite fazer um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. A oração me permite fazer um encontro com o transcendente, com o totalmente o outro, que não sou eu, não é o outro irmão meu, mas é o Deus da vida, o Deus Criador. Aí nós temos, por fim, a esmola. A esmola nos permite fazer o encontro com o outro, com a comunidade, com aquele, às vezes, que eu não quero me encontrar. Mas eu só posso fazer esse encontro com o outro se eu consigo entender a minha dimensão pessoal, se eu consigo entender a minha dimensão com Deus. Se eu não faço esse encontro comigo mesmo, resolvo todas as minhas questões. Se eu não faço esse encontro com Deus, não há como fazer um encontro com o irmão. Então, se ainda eu não sou capaz de me encontrar com o outro, que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, que não está no mesmo patamar, que está na rua, que vive uma outra realidade, que para mim está afastado de Deus, está em pecado, eu preciso voltar e fazer o meu caminho, refazer o meu caminho pessoal com Deus para me encontrar com o outro. Então a esmola não é só aquilo que de material eu posso dar. Assim como no jejum não é só aquilo de material que eu posso consumir, que eu posso me alimentar, mas é toda coisa ruim que não me permite avançar. A oração não é simplesmente o terço que eu rezo, a missa que eu vou, o culto que eu celebro. A oração é esse profundo encontro e esse profundo encontro mesmo que eu faço com Deus, quando eu me abandono no colo de Deus.
Quando eu deixo Deus ser Deus, porque eu sei que Ele permite que eu seja eu. E eu confio nesse Deus. E por fim, a esmola não é aquilo de material, ou que me sobra, ou que eu compro para dar ao outro. Mas o quanto de vida e da minha vida eu sou capaz de doar para o outro. Tenho acompanhado muito o padre Júlio Lancelotti nas suas investidas, que um padre de 72 anos poderia simplesmente estar celebrando suas missas na igreja, mas ele não faz parte da vida dele. Celebrar para ele é ir ao encontro do outro, embora que liturgicamente ele faça aquilo todos os domingos. Todos os domingos, todos os dias praticamente, eu sei que ele reza, ele celebra a missa. Mas para ele isso é muito pouco se isso não estiver também atrelado a estar a vida dele em comunhão com aquele que sofre, com aquele que não tem voz nem vez. E aí eu digo, é difícil, gente, não é fácil. Se não é um entendimento fácil de dizer não, ser cristão é fácil, ser batizado é fácil. Não, requer renúncia e nos faz caminhar. Portanto, o nosso compromisso com o final dessa história, com o final deste caminho que a igreja nos propõe a fazer, ele só será frutuoso se eu conseguir fazer da minha trajetória esse encontro comigo, com Deus e com o outro. Aí eu posso encontrar Jesus no caminho, no Calvário. Eu posso encontrar Jesus quando ele é traído por Judas. Eu posso encontrar Jesus também quando Pedro o nega. Porque o que a igreja hoje nos propõe não é um fazer memória, lembrar do que aqueles passaram, mas é fazer com que eu também faça esse caminho. E a gente precisa entender que eu sou às vezes Pedro que nego, eu sou às vezes Judas que trai, mas eu também sou aquele que está ao pé da cruz, eu sou Maria que reza e que cuida. É por isso que falar de religião, viver a religião não é algo fácil. É entender que esse percurso e esse caminho que o próprio Cristo faz, eu sou convidado a fazer. E muitas vezes, de que lado eu estou? Do cirineu que ajuda a carregar a cruz? Ou eu sou aquele que dá as chicotadas? Eu sou Verônica que limpa o rosto de Jesus? Ou eu sou o ladrão que está do lado da cruz e Jesus vira depois disso, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Ou eu também sou aquele que faz a experiência de Cristo, que se compadece, tem compaixão, que não é indiferente à dor e à necessidade do outro, ainda que o outro seja totalmente diferente de mim, pense diferente, tenha um credo diferente, viva uma realidade diferente de mim. Não é de pecado que nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. E diante deles, Jesus Cristo nunca abaixou a cabeça, nunca foi indiferente, mas sempre foi cuidadoso. Portanto, meus irmãos, esse caminho que a igreja nos propõe, que Cristo nos propõe, não é simplesmente superficial. Quando nos pede para fazer esmola, tem um sentido especial e eu preciso achar esse sentido. Quando nos pede para rezar, há um sentido em fazer esse encontro com Deus. E eu preciso achar esse encontro. Ninguém acha por mim, eu preciso encontrar o justo ponto de me encontrar com Deus. Quando me fala para desnudar-se de mim mesmo, das minhas vaidades, dos meus apegos e doar um pouco do que eu sou, da minha vida, das minhas posses ao outro,
Não é simplesmente ao outro que fazemos, é o próprio Cristo que estamos fazendo. Quando a igreja nos propõe a via sacra, não é um refazer sem sentido de um caminho que Cristo fez, e eu acho que Cristo já fez, por que fazer, por que ensinar? Mas é já achar o sentido disso para a minha vida. Quantos nós encontramos ao longo da história, ao longo da vida, nesse mesmo Calvário que Cristo vai enfrentar daqui a uns 60 dias? Quantos nós somos capazes de enxergar que é o próprio Cristo que ali está? Portanto, esse caminho que a igreja nos propõe é caminho de conversão, de mudança de vida, de atitude. Esse caminho que a igreja nos propõe, nos propondo a quaresma, é para nos fazer entender o mistério que ainda vamos celebrar. A quaresma não é o fim em si mesmo. A quaresma é a preparação, e aí eu preciso entender como eu vou me preparar para isso. Se eu não preparo, eu não entendo, eu não participo, eu acho que qualquer coisa serve. Portanto, meus irmãos, tudo que a igreja nos propõe nesse caminho não é para fazermos por obrigação nem por preceito. Eu preciso encontrar a razão fundamental que me faz um ser humano, um cristão melhor dentro desse caminho. Então é um desafio que eu proponho a nós, enquanto cursilista, enquanto igreja, enquanto irmãos e irmãs. Não façamos as coisas por obrigação. Não façamos as coisas porque a igreja diz que tem que fazer. Mas eu me sinto obrigado porque eu entendi o propósito disso. Então deixe de ser obrigação e passa a ser como Cristo fez. Tomou a cruz dele e nos salvou. Não por obrigação, mas por puro amor. Se não for por amor, não há sentido, pois, nós fazermos absolutamente nada no que se refere à nossa vivência do nosso batismo. Portanto, esse é o caminho que nós estamos proposto. Por isso que o tema Quaresma, celebrar, conhecer para melhor celebrar, é fazer esse caminho para quando chegar nos dias mais intensos dessa vivência, eu possa entender que eu fiz um caminho, eu me preparei. Portanto, na quinta-feira, no Tríduo Pascal, eu consigo entender toda a ação que Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, ao sentar à mesa, a ser traído por Judas e não condená-lo naquele primeiro momento, Jesus absolutamente já sabia das intenções quando manda ele preparar as coisas. Jesus já sabia das intenções de Judas. Mas ele nos convida a esse banquete, a essa mesa, mesmo com todo o nosso coração cheio de pecado, com a nossa vida cheia de contradição. Somos convidados a fazermos também parte dessa mesa. Só que isso é sempre proposta, não é imposição. Deus nunca se impõe. Não lembra da música? Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Tomar a refeição com Cristo é um prazer para ele, um convite que ele mesmo faz, mas ele não impõe, só participa quem quer. Mas para participar também eu preciso fazer um caminho. Então ao final, lá, eu posso dizer, olha,
Fiz igual Paulo, combati o bom combate. No caminho da minha quaresma, caí muitas vezes, mas não desisti. Não faça como muita gente. Tem muita gente que faz assim, ó, bom, vou deixar de tomar cerveja nessa quaresma. Vou deixar de tomar cerveja na quaresma para poder cumprir um preceito de fazer um jejum, um sacrifício. Mas aí na primeira oportunidade ela toma uma caipirinha, porque ela diz, não, o preceito que eu fiz foi com a cerveja, não foi com a caipirinha. Quer dizer, que sentido tem para mim quando faço um preceito, um compromisso como esse? Então, aquilo que eu faço de jejum, de oração nesse tempo, ou de esmola, tem que ganhar sentido na minha vida para que possa me mudar, para que eu possa lá adiante celebrar bem o mistério que a igreja nos propõe, que Cristo viveu, e nós hoje precisamos fazer essa experiência. Então só celebrará a ressurreição quem passar pela cruz. Quem passar por essas provações, essas dificuldades. E outra, não vem de Deus, tá? Provação, dificuldade, desgraça, não vem de Deus. Tudo isso, a desgraça, ou seja, a falta de graça, vem do meu compromisso com algo que não é graça. Vem do meu compromisso de algo que não é luz. Vem do meu compromisso daquilo que não é caminho. Muitos de nós deixamos o caminho verdadeiro para trilharmos outros caminhos. E às vezes quando a gente encontra no final desse caminho uma outra realidade amarga, nós dizemos, mas Senhor, por que me deixou vir até aqui? Eu disse, não fui eu quem deixei, você quem foi. Por isso, tudo que nos passa, que a gente passa, é importante se ao final dessa trajetória eu possa aprender alguma coisa. Eu me lembro que na época que eu estava no seminário, eu estive por 7 anos na congregação dos missionários de Nossa Senhora da Salete. Em uma quaresma daquela eu estudava, fazia filosofia na Universidade Católica, e nós tínhamos naquela quaresma um propósito que nós faríamos a comida. Nós sempre fizemos no seminário saletino, sempre os seminaristas fazem sua alimentação, não temos empregada, não tínhamos, não sei hoje, faz muitos anos que eu não estou por lá, mas na época que eu estava não fazia. E nós, assim, no outro dia, cheguei com a fome da faculdade. Pensa, em Salvador, um calor, uma fome. E tudo que nós fizemos umas panelas grandes, com tudo. Bem bonito. Eu não me lembro se foi na quarta-feira de cinza, assim, ou foi logo no início ali da quaresma. Uma sexta-feira da quaresma. Nós pegamos aquelas panelas, esquentamos e levamos na comunidade a qual nós vivíamos, que era Saramandaia. Morava em Saramandaia, um bairro periférico de Salvador. Quem conhece Salvador sabe, ali atrás da rodoviária. Tem até uma amiga nossa, né, Ana Lúcia, que está nessa live ouvindo, que é da minha cidade de origem, da minha comunidade de origem Nema, mas que mora em Salvador. E nós nos encontramos muitas vezes nas casas lá de Saramandaia, fazendo festas, inclusive, no seminário, que nós celebrávamos e chamávamos a comunidade, as pessoas, e ela morava num condomínio próximo ali de Saramandaia. Então pensa que naquele primeiro momento me deu uma dor, você disse, gente, eu estou com uma fome danada, uma vontade de comer, mas senão nós fizemos um propósito. Mas a alegria nossa foi quando nós chegamos naqueles bairros e a alegria das pessoas quando receberam aquele alimento. É como se nós estivéssemos nos alimentando. A alegria era tão grande de ver que as pessoas estavam tão gratas de alguém ter lembrado delas no momento que elas não tinham quase nada para comer. Portanto, às vezes a gente não sabe que a ação que a gente faz pode nos custar. Quer dizer, mas que sentido faz se está me doendo dar aquela comida? Mas quando você vê a pessoa agradecida, te agradecer tanto por aquele gesto,
que você fez te alimenta de uma maneira tão grandiosamente que você passa o dia comentando aquilo lá. Portanto, meus irmãos, não percam a oportunidade nessa quaresma de fazerem uma experiência forte de encontro com vocês mesmos, do encontro com Deus e um encontro com o outro, com a comunidade. Porque o dia que nós chegarmos no final para celebrarmos a ressurreição, essa ressurreição tem gosto de mel, tem gosto de vitória, porque eu participei dela. Cristo não carregou aquela cruz sozinho. Ainda hoje, 2021 anos depois, eu posso ainda carregar aquela mesma cruz, quando eu me coloco à disposição dos outros. Quando eu me sinto também com aquele cuidado que o Cirineu teve, que Verônica teve, que aqueles que estavam ao caminho de Jesus, que nada podiam fazer, mas o coração estava ali solidário com aquele que sofria. Injustamente o Cordeiro de Deus é imolado pelos nossos pecados, para que cada um de nós nunca mais perecêssemos. E se ainda hoje alguém sofre e perece, não é culpa de Deus, mas é culpa das nossas escolhas e do pecado estrutural que o mundo ainda vive hoje, das políticas públicas que não é capaz de encontrar e dar ao outro a dignidade que ele merece. Mas nós somos responsáveis, pois, nesse projeto e nesse processo de humanização do outro. Somos responsáveis uns pelos outros. Foi para isso que Cristo veio e nos ensinou a sermos discípulos seus, para cuidarmos, para sermos de fato seres humanos. É uma caminhada. Eu gostaria de agradecer 34 pessoas aqui, outras pessoas já entraram e saíram. Quanta alegria de poder estar compartilhando um pouco da minha vida, da minha história, do movimento de Cursilho, aqui de Teixeira de Freitas, mas que está atingindo tantas pessoas que entraram nessa live, para entendermos que o batismo a qual eu fui chamado não é um batismo para me fazer entrar na igreja todos os domingos e sair vazio. O batismo que eu recebi é para me fazer comprometido com uma causa que Cristo começou, de um caminho que ele fez e que nos convida a todos nós a fazermos esse caminho. Portanto, para fechar essa ideia de compromisso com a nossa quaresma, que não é só preceito, mas é mudança de vida, é um olhar para dentro de nós mesmos, nós nos propomos, na pedagogia da quaresma, entrarmos em sintonia conosco mesmo, entrarmos em sintonia com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, conhecer o caminho que ele fez, conhecer por onde Cristo andou, gente. Não estou falando geograficamente, não. Estou falando daquilo com o qual Cristo se importou e se interessou. Quais os seres humanos que ele mais olhou? Quem mais poderia e pode ter mais compaixão do que Cristo, quando viu todos os seus como ovelhas sem pastor? Portanto, viver a quaresma não é só mais um tempo litúrgico. É um projeto de vida que nos faz caminharmos para a grande vitória, que é a ressurreição de Cristo. Só que ao longo do caminho a gente vai sucumbindo, gente. Nós temos tanto a igreja nos oferece tantas oportunidades para irmos crescendo espiritualmente. Já na próxima semana temos a quarta-feira de cinza. Desde o Antigo Testamento, o simbolismo, né? Por que a cinza? Desde o Antigo Testamento, a cinza simboliza
despojamento, encontro consigo mesmo. A cinza significa penitência, compaixão, cuidado comigo mesmo. Lembra de Nínive? Lembra como é o nome dele? Jonas, que é mandado a Nínive, não vai, que Deus manda avisar aquele povo que se não se converterem eu vou acabar com tudo. Claro que tem contexto aqui. Nínive, a ideia de Nínive é que Deus salva a todos. Mas o que é que Jonas faz? Não vai para lá. Até que a palavra de Deus vai se fazer verdade na vida de Jonas. E ele tem que ir a Nínive e ele acaba indo. A gente sabe, depois não é o caso contar a história toda. Mas o que acontece? Ele fala, dá o recado que Deus manda dar para as pessoas se converterem. As pessoas, inclusive o rei de Nínive, se coloca com sacos de alinhagem, de cinzas, fazem penitência, pedem compaixão e Deus acolhe, Deus ouve. E Jonas fica bravo, fica zangado porque que Deus tem compaixão daquele povo. Para Jonas, Deus tinha que cumprir a promessa. E quantos de nós ainda hoje acha que eu sou digno da graça e da misericórdia de Deus, mas o outro não é digno? O outro não pode receber a misericórdia de Deus porque pensa diferente, tem uma vida diferente, tem um posicionamento na vida e na sociedade diferente da minha, tem um credo diferente. Que cristão sou eu que limito a ação da misericórdia de Deus? Ele é tão digno de ter esse cuidado, essa compaixão, tanto quanto eu. Ou até mais. Ou até mais. Lembra do filho mais velho, o filho mais novo do Pai Misericordioso? Tem muita gente que está dentro da igreja e está perdido e não sabe que está perdido. Tem gente que está perdido fora e sabe que está perdido. Por isso acolhe a misericórdia de Deus. Portanto, meus irmãos, é importante nós entendermos essa dinâmica da nossa vida enquanto cristão. Deixa Deus ser Deus, porque Ele me deixa ser eu. Chegando ao final da nossa live, e eu estou com algumas demandas no final dessa live, algumas ideias, algumas, notícias, comunicados do nosso GED. E depois a gente dá uma fechadinha. Por isso que aceitei aqui o convite do Cid. Cid Chaves é o novo coordenador do GED Teixeira de Freitas. Foi eleito. Bem-vindo, Cid. Nós estamos aqui nessa live falando um pouquinho sobre a nossa dinâmica, nosso caminhar para a ressurreição, que passa pela Quaresma, passa pela Semana Santa para chegar à ressurreição. É um caminho que precisamos fazer. Mas ao longo desse caminho, há muitos sobe e desce, há muitas coisas a se vivenciar. Uma das questões a serem vivenciadas na nossa Quaresma é o estudo e acompanhamento da campanha da fraternidade. E eu gostaria, Cid, que aí você, como coordenador do Movimento Possível, visto que não só na diocese, mas eu tenho visto no Brasil inteiro, né, algumas questões, alguns levantamentos, algumas polêmicas referente a essa campanha da fraternidade de 2021. Então, bem-vindo, obrigado pela sua presença e eu te passo a palavra nesse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Seja levado. E parabéns, Marcos, pela abordagem. E realmente, assim, sempre que revivemos a Quaresma, às vezes até a gente mesmo se pergunta, mas não foi a mesma coisa o ano passado e vamos fazer hoje de novo? E não é. Cada ano é diferente, é uma vivência. E essa busca, ela é nossa, ela é minha. Não é a igreja que quer que eu faça isso. É eu que preciso fazer isso para me manter sustentado nessa fé. E o Movimento de Cursilho já iniciou também a sua caminhada.
No último dia 25 de janeiro, nós tivemos a celebração, né, do nosso padroeiro São Paulo Apóstolo, ali na paróquia São Paulo Apóstolo, onde recebemos o envio e iniciamos as nossas atividades. Logo no outro dia tivemos a primeira escola de férias e essa a segunda escola vivencial de férias. E na próxima semana já iniciamos mais ativamente o movimento através dos seus setores. A partir do dia 22 e 23 de fevereiro, o setor 1 e o setor 2 já assumirão as suas escolas vivenciais. Temos a nossa Assembleia Diocesana para o dia 29 de maio. E também já agendamos os nossos cursilhos. Acreditamos e temos essa fé em Deus que tudo retornará ao normal. E nós estamos com a agenda para o dia 4 a 7 de novembro do cursilho masculino, 12 a 14 de novembro do cursilho jovem, que era um projeto da nossa coordenação anterior, capitaneada por Jânio, onde nós tivemos que abortar esse cursilho jovem por causa da pandemia, e vamos retomar com essa programação agora para 12 a 14 de novembro e 18 a 21 de novembro, o cursilho feminino. E como você falou aí, Marcos, nós temos realmente que vivenciar junto da nossa igreja todos os projetos. E você falou aí da parte que a gente diz litúrgica da nossa igreja, da quaresma. E a igreja também vive a sua ação social, que é através da campanha da fraternidade. E como somos igreja, temos sim que viver junto da nossa igreja a campanha. E assim, ouvi e vi vários vídeos, várias posições. E o mais interessante, a campanha da fraternidade já atingiu o seu objetivo, que foi trazer o diálogo, foi trazer opiniões. E não há nem opinião certa, nem errada, quando o diálogo ele é feito com amor. Basta que eu possa entender a opinião do outro, mesmo que eu não concorde com ela, mas eu preciso respeitá-la. Isso é uma característica de um cristão. E a nossa campanha da fraternidade ela tem um documento no qual sustenta todas as afirmações. E por necessidade, eu busquei esse documento para começar a estudá-lo. E deparei com a situação que esse documento não tem fácil acesso a muitas pessoas. Na minha paróquia, Catedral São Pedro, só existe um exemplar do texto base. Então, creio que poucas pessoas tiveram acesso a esse conteúdo para que possam ter propriedade para comentar sobre ele. Então, eu vi que tanto os vídeos prós quanto os vídeos contra, alguns já possuem algumas segundas intenções em suas falas. Então, nós, como cursilistas, devemos começar a nossa quaresma e, paralelamente a isso, vamos sim estudar a campanha da fraternidade. Vamos sim abrir uma linha de diálogo para que nós possamos entender o que a igreja nos propõe e, daí, criar o que o tema está trazendo. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez a unidade. Então, nós vamos tentar trazer essas divisões que existem para uma unidade. A unidade não quer dizer concordância, não quer dizer aceite, mas sim a unidade quer dizer respeito e tolerância. Então, esse desafio, nós, à frente da coordenação desse movimento, vamos instruir as nossas escolas vivenciais que trabalhem o tema, mas tragam esse debate para o centro com propriedade, com conteúdo. Nós temos hoje o nosso bispo diocesano à disposição das pessoas que quiserem indagar sobre a posição da igreja com relação a isso. O nosso assessor eclesiástico, que hoje é o padre Edivaldo, estive também essa semana conversando com ele, e ele falou assim, ainda não começou a campanha da fraternidade, então não tem porquê a gente já debater a campanha da fraternidade. Ela vai ser lançada na quarta-feira de cinzas, e, posteriormente, ela vai sendo debatida até a Páscoa mais intensamente. Porém, ela é um projeto do ano litúrgico. Então, nós temos todo um ano para evoluir esse diálogo. E eu acredito, sim, no nosso grupo, no nosso movimento, que nós vamos conseguir dialogar muito bem sobre os tópicos que estão propostos nesse documento.
Então, nós fazemos aqui um convite a todos os cursilistas que, a partir da semana do dia 22 e 23 de fevereiro, retomem suas atividades conforme a sua disponibilidade. Creio que os setores devem propor a escola híbrida daqueles que puderem participar presencialmente, que possam estar lá com total segurança, com total cuidado, e daqueles que ainda não podem estar, que participam do grupo de risco e preferem se manter em isolamento, que participem virtualmente. Vamos tentar trazer a todos a possibilidade de estar conosco, debatendo e discutindo. Não só esse assunto, a nossa escola vivencial é bastante intensa. Nós temos toda semana um novo conteúdo, seja ele do nosso movimento, da nossa igreja ou até mesmo da nossa comunidade. Então, vamos vivenciar isso bem intensamente. Então, Marcos, fique à vontade para conduzir o encerramento e meus parabéns pela sua abordagem acerca da quaresma, que eu entendo ser talvez o tempo crucial para a conversão. Tanto que a proposta da quarta-feira de cinza é que nós temos 40 dias para conversão e crença. Então, que nós possamos viver esses 40 dias bem intensamente, sem desviar do caminho, que foi a proposta aí da analogia feita, que nós possamos estar nesse caminho. E se precisar, de mãos dadas na mesma estrada, que é o nosso propósito de cursilista. Muito bem, Cid. Muito obrigado pelas suas palavras esclarecedoras. Eu acho que esses posicionamentos da nossa coordenação, da nossa igreja, de buscar, olha, a campanha da fraternidade nos propõe unidade. E é nessa unidade que nós devemos caminhar. É nessa mesma unidade que a igreja e o próprio Cristo nos propõem vivenciarmos a nossa quaresma. Então, a quaresma a gente só pode celebrar lá no finalzinho a Páscoa de maneira extremamente espiritual, se eu conseguir fazer bem esse caminho. Não há como você passar direto para a ressurreição. Tem muita gente que acha que a ressurreição é um passe de mágica, que Jesus viveu e passa para mim. Não, ele me convida a fazer o mesmo caminho. E esse caminho nem sempre é fácil. Esse caminho é sempre uma proposta que ele faz a cada um de nós. Não é de responsabilidade da igreja fazer esse caminho por a gente, mas ela indica as maneiras, as placas que a gente pode encontrar ao longo da nossa estrada, daquela analogia que eu fiz da viagem. É a igreja que pode nos indicar. A gente tem um GPS, a gente tem uma série de recursos que pode nos fazer chegar melhor nesse caminho. Nós temos as vias sacras, nós temos as orações, nós temos as sexta-feiras, orações mais fortes. Nós temos uma série de atividades, de espiritualidades que a igreja dispõe nesse caminho para nós chegarmos de fato ao dia da ressurreição, olhando para trás e dizer assim, olha, o caminho não foi fácil, mas eu venci. E reforçando a sua analogia, a igreja também é o posto onde a gente vai abastecer, onde a gente vai descansar, onde a gente vai alimentar, para que a gente possa conseguir concluir essa viagem, que talvez é uma etapa de uma outra continuidade, que nós vamos vivenciar a ressurreição, porém nós temos que depois continuar a pregar essa ressurreição para que todos os outros também acreditem nela. Perfeito, perfeito. Olha, falta acho que 5 minutinhos para encerrarmos o tempo que o Instagram normalmente nos permite, que é 1 hora de live. Eu gostaria de agradecer imensamente as pessoas que dispuseram do teu tempo, para poder participar desse momento. Né? Pessoas daqui de Teixeira, de Itamaraju, Prado, de outros lugares, de fora do nosso estado da Bahia. Outros cursulistas convidaram pessoas amigas minhas lá de Itabuna, que estão participando. Então, eu acho que é isso que a gente vai criando, a oportunidade de nos entender mais enquanto cristãos quando estamos juntos, porque juntos somos muito mais fortes. E eu gostaria de encerrar com uma citação de Santo Agostinho,
para nós entendermos. Isso serve para a nossa quaresma, isso serve para a nossa caminhada enquanto igreja. No essencial, a unidade. Na dúvida, a liberdade. E em tudo, a caridade. Ou seja, em tudo, o amor. Em tudo, a capacidade também de empatia. E se colocar no lugar do outro. Para dizer, olha, não estou desse lado. Ontem você e eu conversávamos justamente sobre algumas questões. Existem pessoas que estão vivendo nessa pandemia uma realidade que eu não tenho acesso, que o outro não tem acesso. Tem gente na vida pessoal, cotidiana, na sua sexualidade, na sua maneira de ser e viver neste mundo, realidades que eu não estou vivendo. Na sua raça, na sua cor, na sua crença, diferente da minha. A ideia não é dizer, não, tudo, coloca todo mundo num bojo, num saco, dentro de um balaio, está tudo certo. Não. Nós precisamos lançar à luz, e o concílio, a igreja tem esse método, que é o método que está sendo usado nesse, como é que chama? Nesse A texto metodologia base. do texto base é essa. Ver, julgar, agir, celebrar. Discernir, julgar, agir, celebrar. Então nós precisamos lançar um olhar sobre as realidades, discernir a partir da palavra de Deus e os documentos da igreja, para assim a gente conseguir agir de maneira acertada. Não é colocar todo mundo, dizer todo mundo agora é igual, bota todo mundo, porque ninguém é igual. Mas nós temos peculiaridades que precisam ser respeitadas para que a gente, de fato, possa, lá no final da quaresma, celebrarmos com dignidade a nossa Páscoa e a nossa ressurreição. Cid, quiser fazer as considerações finais suas aí, eu, por mim, já fico. Agradeço a Deus por essa oportunidade de compartilhar contigo esse momento e com os demais irmãos que aqui estiveram. Não, pode ficar à vontade, estou satisfeito também. Amém, então. Então, que o Deus da vida nos abençoe hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Decolores, viva a vida. Um abraço, Deus abençoe a todos. Boa noite.